Olá, seguindo aqui no nosso curso de Airtable, nesse vídeo a gente vai aprender a projetar banco de dados. Esse é um trabalho muito importante na construção de software, então vamos junto, vamos projetar um banco de dados. Nesse vídeo eu quero te apresentar cada um dos campos aqui que a gente tem a oportunidade de preencher. Então a gente vai dar uma olhada aqui em cada um deles. Estou apagando aqui os campos que o Airtable automaticamente cria, porque a gente não vai precisar deles nesse momento. Mudar aqui o nome da tabela, então eu mudo por aqui, ó, curso Airtable, e vamos olhar cada um dos campos. O primeiro deles, que eu vou falar, é o Single Line Text, que é quando você quer escrever, deixa eu mudar aqui o nome do campo, tá? Tipos de campo. O Single Line Text é quando você quer escrever uma linha única. Então, você vai lá e escreve. Eu não consigo pular a linha aqui. Quando eu tento pular, ele pula para a próxima linha. Então, é uma linha única. Então, quando você quer anotar o nome de alguém, o nome de um curso, o nome de um equipamento, é o Single Line Text. O segundo é o Long Text, para você colocar textos longos. Então, vamos na lógica do equipamento. O nome do equipamento é um Single Line Text, mas as especificações do equipamento, que vai ser um textão, é melhor ser um Long Text. Por quê? Porque aí você pode expandir aqui, ó, e colocar mais texto, pular linha, colocar lista. Dá para você, inclusive, aqui configurar que você pode deixar esse texto mais rico. E aí, nesse caso, quando você expandir aqui, ele deixa você colocar um H1, né, que é um título. Então, você pode enriquecer o texto com título, com citação, com lista e por aí vai. Então, o long text é para textos grandes, uma redação, enfim. Quando você quer escrever um texto longo, é melhor colocar esse campo como long text. Na hora que você for desenhar um sistema, você precisa pensar para cada uma das informações que o sistema vai receber, que tipo de dado você vai configurar aqui no Airtable. Isso é super importante, tá? Se um dado era para vir com long text e você selecionou single line text, era para ser um texto longo e você selecionou como um texto curto, isso piora a experiência do usuário. Então, precisa pensar bem qual tipo de campo cada dado irá vir dentro do sistema. O terceiro que eu quero te mostrar é o arquivo, attachment. Então, o arquivo é um campo importante porque se você quer anexar um RG, um CPF, um currículo, você vai criar o campo de arquivo. Inclusive, aqui tem dois formatos aqui. Esses versions é para você editar os arquivos. Então, se você quer pintar o arquivo, se você quer comentar o arquivo, então dá para você fazer edições ali no PDF. Já o files não, é só para você anexar o arquivo. Eu geralmente uso files. O terceiro aqui, campo, é o checkbox. Checkbox é tão simples quanto isso, é só você dar um checkbox. Então não tem muita variação. Geralmente a gente usa checkbox para quando você vai fazer um consentimento de alguma coisa, a pessoa dá um checkbox ali no final, né? Eu concordo em receber o contato dessas pessoas, etc. O Multiple Select é super importante. Deixa eu trocar aqui, tirar os checks. O Multiple Select é super importante para você criar várias opções e deixar o usuário escolher quais opções ele vai dar o concorda ali, vai selecionar. Então, vamos supor aqui que você está perguntando para a pessoa quais são as suas melhores habilidades. E aí você vai colocar as possíveis habilidades. Você é uma pessoa analítica, você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa criativa, e aí você deixa aqui e a pessoa seleciona quais as habilidades dela. Ela é analítica e criativa. Ela é criativa e comunicativa. Então ela seleciona várias opções. Diferente do single line text, ou single select, que a pessoa seleciona somente uma opção. Então, se é o single select, ela só pode selecionar uma opção. Ela é analítica, ela é comunicativa ou ela é criativa. Então, se você quer que a pessoa selecione várias opções, Multiple Select. Se você quer que ela selecione somente uma opção, Single Select. User, lembra que eu falei da questão dos usuários, etc. É um campo para você colocar qual é o usuário daquela linha. Então, vamos supor que você quer falar que a pessoa responsável por aquela tarefa é aquele usuário. Então, você seleciona o usuário que vai ser responsável por aquela tarefa. Então, aqui é uma tabela de tarefa e aí você coloca aqui o responsável pela tarefa, por exemplo.
Então, user serve para isso, para você selecionar um dos usuários que tem acesso ao sistema. Date, que é data, é para você colocar uma data. Tão simples quanto isso. E a funcionalidade de data aqui dentro do Airtable, ela vem também com a questão de time, de tempo. Então, você pode incluir ou não tempo aqui. Então, dependendo do tipo de informação que você quer colocar, não faz sentido incluir tempo. E dependendo, faz. Por exemplo, eu quero falar o dia que um funcionário começou na empresa. Não faz sentido colocar tempo. É só a data que é importante. Agora, se eu quero falar qual a entrevista daquele candidato, eu preciso colocar a data e o tempo. E aí o tempo pode vir com 12 horas ou 24 horas. E dá para escolher aqui também qual time zone, qual que é o fuso horário que esse horário vai aparecer aqui. Então, você pode colocar tanto o geral, assim, né, que serve para o mundo inteiro, que é aquele que do meridiano de Greenwich lá, ou você pode, se não me engano é isso, do meridiano de Greenwich, que é o tempo zero, né? Ou você coloca da sua cidade, etc. Aqui eu costumo colocar América São Paulo, que é o aqui do meu fuso horário. O próximo é o phone number, para você registrar um telefone. Então, é útil para você registrar um telefone. Tem um e-mail, para você registrar um e-mail. E aí, se de fato aquele campo for o campo de e-mail, eu sugiro você colocar e-mail mesmo, o campo de e-mail, porque você pode colocar o e-mail num single line text. Pode. Mas o Airtable tem algumas ferramentas de verificação de e-mail que só vão funcionar se você ter colocado o campo como e-mail. Então, sugiro colocar. O URL é a mesma coisa. Se você quer receber o link, por exemplo, eu quero que a pessoa coloque o site dela nesse campo. Então, coloca como URL. Number é para selecionar um número. Então, sei lá, você quer perguntar quantos produtos a pessoa quer comprar. Então, coloca number. A pessoa vai colocar o number. E aí, em number, você pode decidir quantas casas decimais você pode colocar. Então, se for uma questão de quantas meias você quer, quantas peças de roupa você quer. Então, não faz sentido ter casa decimal, porque o número vai ser 1, 2, não faz sentido comprar uma meia peça de roupa. Agora, se o número for quantos metros tem você, qual a sua altura, né? Em metros, aí faz sentido colocar 2 casas decimais. Porque aí você vai receber um número com casas decimais. Agora, se você estiver perguntando em centímetros, aí fica sem casa decimal. Eu não preciso saber que você tem 170,5 centímetros. Não faz sentido. Então, coloca como 0 casas decimais. Além disso, no number, dá para você colocar ou não separadores. Então, a cada 1000 tem aqueles separadores de ponto. Dá para eu tirar isso ou colocar. E se eu colocar separadores, dá para decidir qual tipo de separador eu vou. Se é o brasileiro, assim, ou o americano, né? Que ele coloca vírgula ao invés de ponto e ponto ao invés de vírgula. Para não confundir, usa o brasileiro mesmo, que é esse local. Dá para você decidir se pode ou não ter número negativo, e aí dependendo do dado que você quer receber, não faz sentido ter número negativo, e dependendo do dado, faz. Number, super importante, a gente usa bastante. Currency é um tipo de number. Currency, que é dinheiro, é um tipo de number. Mas quando você precisa receber de fato dinheiro, o preço de alguma coisa, etc., é melhor colocar currency, e aí você coloca até o símbolo do seu real aqui, né? Ou se for em dólar, você coloca o símbolo de dólar. Então faz super sentido. Também dá para mudar a casa decimal, também dá para mudar aqui como os números vão ser separados. Então currency é um campo super importante. O próximo aqui vai ser porcentagem, que é um tipo de number, só que é em porcentagem. Então, basicamente igual. Se você vai registrar uma porcentagem, coloca a porcentagem. Duração a gente não usa muito, mas se você está fazendo gestão de um software para gestão de projetos, etc., aí no gráfico de Gantt faz sentido, porque você pode colocar a data que uma atividade começa, mais a duração dela. E aí o sistema já automaticamente atualiza o último dia que tem previsão de terminar aquela tarefa, por exemplo. Então, duração serve para isso, para você falar quanto que vai durar alguma coisa. Rating é para você dar nota. Então, lembra da questão da avaliação lá? Se for um formulário de avaliação, a pessoa pode colocar um number e pedir de 0 a 10, ou você pode colocar o campo de rating que funciona. Você pode colocar em coraçãozinho, em estrelinha, em joinha, em bandeirinha, em pontinho. Dá para decidir também qual que é a nota máxima, né? Se vai de 1 a 5, se vai de 1 a 10. Então, rating é legal quando você for fazer uma avaliação. Fórmula. Eu preciso fazer um vídeo só sobre fórmula, porque é bem especial essa funcionalidade aqui do Airtable. É mais para resumir, é para manipular textos e números. Então, qualquer coisa que você queira manipular, fazer uma conta, pegar o primeiro nome do nome da pessoa. Então, enfim, dá para fazer um monte de coisa aqui de manipulação, de juntar a informação, de separar a informação, de pegar o primeiro número de um número. Então, tem lá um número grande, você quer pegar só o DDD, que são os 2 primeiros números lá do telefone. Você consegue fazer tudo isso via fórmula.
Então dá para fazer muita coisa com fórmula, tem que fazer um vídeo só sobre fórmula porque tem muitas possibilidades. Rollup, count e lookup eu vou explicar quando eu for explicar link, round e chord, que eu não expliquei ainda, mas é a ideia de tabela relacional aqui. Vou fazer um vídeo só sobre isso, e aí eu já explico rollup, count e lookup, porque eles dependem de um link, round e chord. Ele depende que uma tabela esteja relacionada com a outra para você escolher esses campos aqui. Tanto que se eu escolher eles aqui, ó, ele fala que não dá para fazer um rollup, não dá para fazer um count e também não dá para fazer um lookup. Por quê? Porque não tem, essa tabela aqui não está relacionada com nenhuma das outras tabelas, por enquanto. Porque eu não criei um campo ainda de relação entre tabelas. Então, ele não vai deixar. O create time é para o sistema te dizer quando que aquela linha foi criada. Não tabela, linha. Então, aqui, ó, se eu for criar uma agora, ele vai falar, ó, se você criou essa tabela hoje, esse horário. Então, o create time é para isso, para falar o horário que uma linha foi criada. O last modify time é para dizer quando que uma linha foi modificada pela última vez. Qual que é o dia e o horário que aquela linha foi modificada pela última vez. O create by é para dizer quem criou aquela linha. Então, a pessoa, o usuário que criou aquela linha. E o last modify by é qual foi a última pessoa que, por último, modificou aquela linha. Então, é uma questão de usuário aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, o sistema vai me dizer que eu criei essa linha. Bom, não consigo editar essas informações, tá? Essas informações vêm do sistema e ele consegue te mostrar. O create time, o last modify time, o create by e o last modify by são informações que o sistema te entrega e pode ser útil em muitos dos casos. Auto number é uma coisa bastante importante para você numerar a linha. Então ele vai de 1 ao infinito e ele fala qual é o número daquela linha. Inclusive, se eu apagar uma linha, ele não redefine esses números, ele continua com as linhas só faltando aquele que eu apaguei. Então, 1, 2, 3, 5, 6, 7. O 4 eu apaguei. Então, funciona como um ID, uma identidade daquela linha. Funciona bastante, por exemplo, para você, sei lá, você quer enumerar a matrícula de um aluno. Então, você tem a tabela aluno e aí você coloca lá o auto number para que cada aluno tenha uma matrícula, um número de matrícula. Aí tem o aluno número 1, número 2, número 3 e por aí vai. Tem um outro ID, um outro que a gente usa também no Airtable, que aí você consegue saber por uma fórmula. Aí você coloca assim, record ID, e o Airtable vai te falar qual que é o ID daquela linha. Só que esse ID é mais especial, assim, porque é um número único, de fato, na base como um todo. Então, esse REC ROC é o único que vai ter esse código no seu projeto como um todo. Então, em outra tabela não vai ter um igual a esse. Agora, esse ID aqui vai ter, se você criar um auto number na tabela 2, vai também começar com 1, vai até o infinito, e, sei lá, o número 5 vai ser uma linha aqui, e na outra tabela vai ser uma outra linha de uma outra coisa. Já esse aqui não, esse aqui vai ser único. Então, para, de fato, ter um ID único do sistema, é melhor usar esse aqui, esse record ID. Mas esse aqui funciona melhor, porque você não pode falar que a matrícula do aluno é isso aqui, né? Então, é melhor falar que é um número. Então, o auto number funciona bastante. O barcode, que é código de barras, eu nunca usei. Então, confesso que eu já dei uma olhada, vi que era parecido com o auto number, também tinha um número, mas eu não sei como usa de fato na prática, né? Nunca teve um projeto que precisei usar código de barra. E button é um botão que você cria aqui no back-end para acionar alguma coisa. Num projeto que tiver botão eu explico, mas hoje eu não uso muito botão aqui na base de dados. Eu vou usar o botão lá na interface. Antigamente não tinha interfaces aqui no Airtable, então muita coisa foi criada na base de dados direto já. E depois, quando o Airtable criou as interfaces, aí essa parte de botão ou essa parte de views aqui começou a perder sentido na parte de data, porque o data virou só a base de dados mesmo. E a parte do front-end ficou tudo no interfaces. Então eu não uso muito botão aqui na base de dados, uso bastante no interface e vou mostrar isso quando a gente for para a parte de interfaces. Mas a ideia do botão é que a pessoa clique e alguma coisa aconteça. Aí você programa aquilo que vai acontecer quando a pessoa clicar no botão. Acho que ficou faltando somente falar sobre fórmula, um pouco mais de complexidade, né? Faço um vídeo só sobre fórmula. E depois ficou faltando falar sobre link, round e chord, que é quando você linka uma tabela com a outra. E aí a gente também já mostra para que serve o rollup, count e lookup. Então eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas os outros tipos de dados aqui já estão todos apresentados. Claro que passei muito rápido sobre ele, só para te apresentar mesmo, você vai entender mesmo como usar isso num projeto prático, que a gente já chega lá, ok? Espero que tenha gostado, um beijo e tchau, tchau. Te vejo na próxima aula.